Olá, pessoal! Feliz semana para vocês. Tomara que todo mundo esteja bem de saúde, os familiares de vocês estejam bem. E a gente continua por aqui pedindo a Deus que logo, logo a gente volte para nossa escola. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o cubismo. O cubismo, gente, ele surgiu lá no início do século XX, lá na França, tá? Lá surgiu as primeiras obras cubistas. E os artistas que se destacaram nesse movimento foi Pablo Picasso e Georges Braque, tá? De maneira geral, o cubismo ele é marcado pela representação de figuras da natureza, né? Tanto pessoas como natureza, só que elas são representadas por formas geométricas, tá? Rompendo o compromisso de representar a aparência real das coisas. Dessa forma, o movimento cubista visava promover a decomposição e a fragmentação e a geometrização das formas. O cubismo, ele se dividiu em 3 partes. Primeira parte foi a fase cenazista. A segunda fase foi a fase analítica. E a terceira fase foi o cubismo sintético, tá? Na fase do cubismo cezanista, neste resumo do cubismo, a gente pode dizer que essa fase ocorreu entre 1907 e 1909. E como o próprio nome já diz, teve como principal influência o artista plástico francês Paul Cézanne, tá? Essa fase também é considerada como pré-analítica. Durante esta fase, os artistas deram início às suas experiências com a simplificação das formas e depois passaram a representar as figuras organizadas em um mesmo plano. Essa foi a fase do cubismo cezanista, tá? A fase número 2 foi a fase do cubismo analítico, tá? A fase analítica ela ocorre em 1910 a 1912. Vocês viram que o cezanista de 1907 a 1909. Agora o cubismo analítico já agora nessa outra fase ocorre em 1910 e 1912. E é considerado o auge do movimento cubista. Uma das principais características dessa fase é o fato de que as cores eram usadas de forma moderada, sendo tons marrom, preto, cinza e ocre os mais utilizados. As pinturas ficavam meio que sombreadas, tá? Agora, olha lá, os artistas escolhiam essas cores porque eles consideravam um aspecto mais importante da obra, que o mais importante da obra era a exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. Eles podiam ver até em 3D o desenho que era feito. O acabamento das formas chegou a níveis tão elevados que, ao final, as figuras acabaram se tornando irreconhecíveis, ou seja, se tornaram abstratas. A fase número 3 do cubismo é a fase sintética. A fase sintética ela teve início em 1912 e tinha como característica principal o uso das cores mais fortes e o retorno às figuras figurativas, ao desenho figurativo. Ou seja, ele buscou tornar as figuras que estavam reconhecíveis, mas sem voltar a um tratamento realista, tá? Além disso, nessa fase, os artistas cubistas começaram a fazer o uso de colagens, fixando objetos reais na tela, como fragmentos de jornais ou revistas, pedaços de madeira, vidro ou outros materiais. Gente, eu sempre faço atividade do cubismo com os meus alunos com colagem. E como é que a gente pode fazer um desenho cubista com colagem? Você vai pegar uma imagem, tá? Um desenho, né? Pode ser... É legal que seja de pessoas, porque daí você vê bem as partes, bem separadas. Vocês vão pegar uma folha, um desenho, corte de revista, e vocês vão riscar no verso dessa folha formas geométricas. Com a régua você vai riscando quadrado, retângulo, triângulos e tal. Risca ela inteira e recorta. Depois você vai colar essa imagem numa folha, mas sem colocar as partes que são iguais perto. Não é para formar a perna certinho com a outra perna. Não, você vai trocar as formas. Por isso vocês têm que pesquisar um desenho que seja do período analítico, tá? Sintético. Que o sintético é que era a colagem, tá? Eu vou mostrar nas aulas Zoom uma atividade para vocês verem. E é assim que vocês vão fazer. Vocês vão recortar uma figura de um jornal ou de uma revista.
Atrás dessa imagem, vocês vão riscar as formas geométricas, recortar com a tesoura e depois montar ela no papel, mudando as formas. Onde era a perna, põe o braço, onde era a cabeça, coloca um pedaço da perna. Enfim, faz uma composição cubista sintética, ok? Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!